Explica para ele, por exemplo, qual é o pior cenário. Você vai falar, olha, cliente, se a gente perder 100%, você pode ser condenado a pagar 100 mil reais. Então, se a gente tem algum risco, podemos pensar numa proposta de acordo intermediário. Conversa com o cliente também sobre o melhor cenário. Qual que é o melhor cenário? Olha, se a gente ganhar, nós podemos ganhar 100 mil reais. Então, se você quiser ganhar antecipadamente, dá para a gente fazer um acordo aqui, aceitando receber 80 ou aceitando receber 70. Explica para o cliente uma coisa que muitos clientes, embora imaginam, eles não saibam, que é o tempo de demora para um processo terminar. Infelizmente, as nossas leis, elas preveem uma infinidade de recursos. Para um processo chegar ao fim, aqui na nossa justiça, às vezes demora 5, 10, 15 anos. E a parte, talvez, ela até sabe que o processo demora, mas ela não acha que é tanto. Às vezes ela acha que essa demora é de 1 ano, de 2 anos. Então, converse com a parte de forma bem clara e franca. Fala, olha, esse processo, se tiver a complexidade que está aparecendo, pode ser que ele leve 5 anos. Se você não quer esperar tudo isso, vamos formular uma proposta de acordo, tá? E o principal, fala para o seu cliente que o acordo é a única, talvez uma das únicas formas que devolve a paz social. O que é a paz social? Lembra que a gente estuda, quando a gente está estudando filosofia do direito, IED, a gente fala que o objetivo da justiça é atingir a paz social? Vamos trazer o que é paz social para um caso concreto. Imagina que o seu cliente te procurou porque ele está numa briga com o vizinho. Tá? O vizinho faz muito barulho lá e ele não suporta mais esse barulho e ele quer entrar com uma ação, indenizatória também, porque esse barulho já atrapalhou ele nos estudos, no trabalho, enfim. Ele te procura com essa situação. Ele não vive mais em paz, tá? Não tem paz ali naquela sociedade onde ele está vivendo. Ele entrou num conflito com o vizinho. E para piorar, ele ainda já discutiu com esse vizinho, já teve ameaça com esse vizinho. Toda vez que ele chega em casa, ele fica com medo do vizinho estar lá no portão, preparado para dar uma facada, para dar um tiro nele. Enfim, ele não vive mais em paz. E mesma coisa o vizinho do lado. Fala para o seu cliente que em uma possível conciliação que ele faça com esse vizinho, além de se acertar aí economicamente, se tiver alguma indenização, além de se acertar com uma paz para o futuro, né, que o vizinho pode se comprometer, então, a não ligar mais o som num volume alto, etc., ele vai ter de volta a paz social, que é a paz para viver. Esses vizinhos, eles não vão mais ser inimigos, um não vai mais ficar olhando de cara feia para o outro, porque geralmente, quando se faz um acordo em juízo, se coloca uma pá de cal em tudo que já aconteceu. Eu vejo isso acontecer na prática. Um acordo bem feito, um acordo bem conduzido, além de resolver o processo, resgata a paz social. Então, você precisa esclarecer isso para o seu cliente. Professor, isso não é filosófico demais? O senhor não está sendo muito sonhador, não está sendo muito até infantil? Olha, eu posso até estar sendo, mas eu vou continuar com esse espírito de ter a certeza que a justiça pode ser, sim, utilizada para melhorar a nossa sociedade. E eu acho que se cada um fizer isso, em cada um dos processos em que atua, a gente vai conseguir melhorar o mundo onde a gente vive, tá bom? Então fala com o seu cliente sobre todas essas possibilidades de ganhar, de perder, e a possibilidade de se resgatar a paz social. Às vezes ele não está presente para isso, tá? Porque não é do dia a dia dele. E ainda, se tratando de audiência de conciliação, o que você vai fazer? E aqui está uma dica que eu ensino para os meus alunos, e eu aprofundo com eles dentro dos treinamentos, que eu falo, sempre leva para a audiência de conciliação pelo menos 3 propostas de acordo, tá? Uma muito boa para o seu cliente, uma boa também, mas assim, menos que a primeira, e uma terceira, que ela não é tão boa, mas se for feito, o seu cliente fica satisfeito. Por que você vai levar essas 3 propostas de acordo? Por conta do gatilho mental da concessão. Tá? Existem gatilhos mentais, não sei se você já ouviu essa palavra, a nossa mente, o nosso cérebro, ele toma algumas atitudes como se estivesse no piloto automático, sem a gente perceber, sem a gente precisar raciocinar. E a concessão é uma atitude que a gente costuma ter, às vezes no automático. Você já parou para pensar que quando você está, por exemplo,
numa fila de banco e alguém te dá o lugar, deixa passar na frente, ou no trânsito, né? Você está lá no engarrafamento e a pessoa da frente deixa você passar, automaticamente o nosso cérebro, ele se vê em dívida com aquela pessoa, e se você tiver a oportunidade de fazer uma concessão, fazer um favor para essa pessoa imediatamente, você vai fazer também, porque a gente tem arraigado no nosso coração, no nosso cérebro, a gratidão, e às vezes essa gratidão a gente retribui de forma automática. Então, trazendo para nossa realidade do processo, você vai fazer vai levar 3 propostas de acordo. E você vai apresentar a primeira, aquela mais vantajosa para o seu cliente, na hora que o juiz te perguntar, ou o conciliador, tem proposta de acordo? Você vai falar, olha, tem sim, como forma, né, de privilegiar a solução alternativa e acabar com o processo, nós trouxemos a seguinte proposta, e apresenta a primeira proposta, aquela que é muito boa para o seu cliente. Na grande maioria das vezes, o requerido não vai aceitar, ele vai ver, ele só quer aquilo que é bom para ele, e ele vai falar que ele não aceita. Aí que entra a utilização do gatilho da concessão. Você vai pedir a palavra de novo e vai falar, olha, excelência, então, como não houve a aceitação dessa primeira proposta, eu já tinha conversado previamente com o meu cliente, conversei aqui com ele, então nós vamos fazer uma concessão e vamos abaixar um pouco, a gente aceita também, se for assim, assim, assado, e aí você apresenta a segunda proposta. Veja que a parte contrária vai ter acabado de presenciar você fazendo uma concessão, você abrindo mão de alguma coisa que antes você queria. Mentalmente, ela vai se sentir obrigada a também fazer uma concessão. Se antes ela não estava nem pensando em fazer acordo, o cérebro dela vai praticamente obrigar ela a devolver de alguma forma alguma concessão. E pode ser que ela aceite essa segunda proposta. Mas, se ainda assim, na prática, não funcionar, você, por amor à resolução do conflito, vai falar, excelência, muito embora ele não tenha aceitado as 2 propostas que nós fizemos, eu vou apresentar então uma terceira e última, como forma de mostrar para o juiz que a gente quer sim resolver o caso. E você apresenta a sua terceira proposta de acordo. Aí eu posso te dizer, é praticamente impossível, com 2 concessões, a parte contrária não vir de encontro para realizar o acordo. É claro que em algumas situações a parte não tem condições de fazer um acordo, a parte às vezes até quer, mas não pode, mas na grande maioria das vezes, esse gatilho mental da concessão funciona, que é uma beleza, tá bom? Olha, quem quiser se aprofundar no estudo disso que eu estou falando, de gatilhos mentais, eu sempre recomendo essa obra. O autor chama Robert Cialdini, tá? Ele é um americano que ele se dedica, um psicólogo americano, que ele se dedica a entender o que leva uma pessoa a falar sim para outra. Tá? E um dos gatilhos da nossa mente que ele estuda de forma aprofundada é o gatilho mental da concessão.